Bom, agora sim, vamos ao nosso mini aulão sobre humanas. É o Colégio Ciências Aplicadas com a Jovem Pan Natal, pensando no Enem, fazendo você vivenciar isso com muito mais segurança e com muito mais estratégia. São séries de mini aulões e hoje a gente apresenta mais assuntos relevantes para a prova de humanas. Hoje conosco estão dois professores, Cláudio Custódio e Mariano Azevedo. A partir de agora, na Jovem Pan 89,9 e através do youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Saudações, professores. Saudações aí, ouvintes da Jovem Pan. Principalmente você, né, nosso estudante que vai fazer aí o Enem no dia 13 de novembro. Eu sou o professor Mariano, professor de Ciências Humanas, especificamente das áreas de História, Sociologia e Filosofia. Estou aqui com o professor, meu amigo Cláudio Custódio, professor de Geografia. A gente está aqui para fazer um bate-papo a respeito desse primeiro dia de prova, muito mais focado na ideia de orientar e direcionar você para os principais temas, quais são os cuidados que você tem que ter ao fazer essa prova, quais são os assuntos chaves, os quais você tem que prestar mais atenção e como que você deve se portar diante desse desafio, né, da sua vida estudantil. E assim, é importante começar falando sobre a prova do Enem, falando da natureza dessa prova. Quando a gente vai enfrentar um concurso, e isso é uma espécie de concurso, a gente precisa conhecer como a prova pensa, como existe ali um motor e as questões dessa prova. E a prova de humanas, ela já passou ao longo do tempo por algumas modificações, né? Umas modificações que são até substanciais, não com relação aos assuntos, que continuam sendo os mesmos, óbvio, né? Existe um programa para isso, mas com relação às abordagens. E nessa última fase da prova, isso eu estou me referindo aos últimos 2 anos, talvez 3 anos de exame, a gente tem tido uma natureza de prova que requer do aluno algumas habilidades a mais, né? Gostaria de frisar aqui alguns aspectos relacionados, em primeiro, a essa área de História, Sociologia e Filosofia, e aí depois o professor Cláudio vai fazer essa apresentação também mais relacionada à prova de Geografia e, caso seja necessário, a gente vai fazer aqui uma espécie de conversa, né? Cláudio fica bem à vontade aí para falar sobre alguns aspectos que eu vou trazer aqui dessa abordagem, né? Em primeiro lugar, queria dizer que o aluno ele precisa estar muito bem concentrado. Isso é uma questão óbvia, mas é preciso repetir nos enunciados dessas questões. A prova de humanas, embora muita gente fale que é uma prova que traz vários tipos de textos, como, por exemplo, imagens, outros tipos de quadro. Na maior parte dessas provas, e especificamente eu acho que Geografia destoa um pouco disso na parte de História, de Filosofia e Sociologia, é uma prova bastante textualizada, né, no sentido da escrita propriamente. Então, essa prova, ela gosta de trazer nos enunciados de suas questões muitos excertos de textos. Esses textos variados, né? Podem ser textos jornalísticos, textos científicos, textos acadêmicos, né? Textos de autores importantes que vêm sempre para embasar você na sua resposta, no seu desenvolvimento da prova. Um erro comum dos alunos, é um erro que eu considero ser um erro grave, é que muitos alunos, na situação, no calor do momento da prova, ele está pressionado pelo tempo, por uma série de outras coisas, né? Está com várias matérias, disciplinas na cabeça. Muitas vezes ele dá pouca bola a esses textos ou ele ignora esses textos. E isso muitas vezes é um pecado grave, porque uma das grandes habilidades que o Enem cobra do nosso estudante é a capacidade dele relacionar muito bem o que ele estudou o ano todo, na sala de aula, no colégio, né? O que a gente chama dos conteúdos mais duros da prova, com os textos que ali estão. Então ele precisa ser um excelente leitor, mas não apenas isso. Ele precisa ser também um bom estudante geral com relação àqueles conteúdos. Então, muitas vezes, o aluno ele faz o caminho de tentar responder a questão somente pelo que ele aprendeu na sala de aula. Às vezes dá certo, às vezes funciona. Mas às vezes o texto quer trazer para você um outro problema. E aí, se você ignora aquele texto, pode ser que você peque, que você erre, né, por uma distração, por uma bobagem até, porque você não deu tanta bola àquele enunciado.
Então, é muito importante que você tenha isso em mente e leve isso que eu vou falar agora. Eu acho que Cláudio está aqui fazendo sinal positivo, eu acho que ele já até concorda com esse aspecto, né? De você pensar, veja, eu preciso de duas coisas para responder a esmagadora maioria das questões da prova de humanas. Eu preciso estar bem com relação aos conteúdos que eu estudei o ano inteiro. E 2, eu preciso ser um excelente leitor dos textos que vem na prova e obedecer aos comandos das questões. Não tentar fazer automaticamente a resposta, né? Muitas vezes o Enem, Cláudio deve observar muito isso em geografia, muitas vezes os nossos alunos na prova do Enem ficam por duas alternativas, né? Assim, professor, eu fiquei por duas, ó. Aí eu marquei, aqui não era. Porque o exercício que precisa ser feito de filtragem é exatamente isso. Quando você ficar em duas, você volta para o texto. Perfeito. E você vai encontrar lá o caminho para a resposta correta. É esse desafio que você tem que fazer, né? A própria, foi apresentado já, né? O professor Cláudio Custódio. A própria questão, Mariana, da concentração na hora da leitura do texto. Muitas vezes são textos mais longos. A prova é uma prova cansativa, né? A gente sempre fala que é uma prova contra o tempo. Então, a concentração, para que você não tenha que voltar e voltar e voltar. A gente sabe que é um tempinho precioso que no final do dia, das horas de prova, você vai sentir falta, né? Então, a concentração na hora da primeira leitura, eu acho essencial. E esse ponto que você tratou, das questões que geram dúvidas, direcionar normalmente mesmo para o que o texto está indicando, eu acho essencial. Muitas vezes é um conhecimento que você até tem em maior grau, mas às vezes é uma leitura do próprio professor com relação a um outro autor, um outro pensador, Sim. que acaba muitas vezes direcionando você para uma outra análise. Mas aí a relevância de realmente você se guiar pelo texto. É muito comum esse tipo de orientação na prova. E mais uma coisa, Mariano, você também tocou central, assim, foi muito certeiro. Eu particularmente sinto muito falta na prova da parte de geografia de textos gráficos, textos cartográficos, não só o texto escrito, Sim. tradicional, o jornalístico, o científico, mas é uma falta que a prova faz. Ainda assim a gente tem que lidar com isso e da melhor forma possível tentar otimizar esse tempo e essa leitura, como eu disse, com muita concentração. É verdade, eu sempre oriento eles, principalmente com relação a essas áreas mais essencialmente teóricas, como por exemplo a filosofia, que tem muita abstração, a sociologia, que tem uma parte teórica. Eu sempre oriento eles o seguinte: olha, quanto mais ao longo do ano vocês se acostumarem a ler textos, trechos, não precisa ler obras inteiras, porque a gente sabe Sim. que o nosso aluno não vai conseguir dar conta disso durante o ano, né? Muitas vezes nós não temos, né, esse tempo suficiente para fazer isso, mas quanto mais ele se acostumar também com a linguagem desses textos acadêmicos, mais ele vai acelerar esse raciocínio na hora da prova. Eu falo exatamente isso que você comentou para o nosso aluno, Cláudio. Eu falo disso, olha, muitos de vocês são excelentes alunos, são muito bons alunos, mas a grande questão que a gente está treinando aqui vocês é para que vocês não percam tempo ou não façam digressões na hora da prova. Porque é comum você, quando está fazendo uma atividade intelectual, você fazer alguma digressão. Então, o texto é um bom guia, você se agarra no texto e você segue com ele, né, até lá. E a própria questão do vocabulário, eu bato muito na tecla do vocabulário de cada ciência. A geografia é uma ciência que aglutina muitas outras: geomorfologia, geologia, climatologia, pedologia, domínios morfoclimáticos. Imaginem, Mariano, o montante de vocabulário que o aluno ele tem que estar ali trabalhando, diferente muitas vezes do que as ciências humanas normalmente proporcionam ao aluno. São leituras, se ele trata, por exemplo, de geopolítica, é uma leitura tranquila, uma leitura light, é uma leitura que corresponde ao que ele assiste nos noticiários, por exemplo. E aí, quando ele vai para determinadas partes da matéria com um vocabulário muito mais peculiar, e aí muitas vezes o aluno se perde. E nessa reta final, eu diria que uma das grandes dicas para esse tipo de questão, com as ciências mais específicas, com vocabulário mais difícil, é justamente você focar nessa base conceitual, sabe? Muitas vezes você consegue direcionar a assertiva correta, considerando simplesmente vocabulário. É impressionante como
você consegue fazer isso na parte da chamada geografia física. Às vezes uma palavra, 2 palavras ali, né, tecnicamente colocadas, faz com que o aluno possa acertar uma questão ou perdê-la, né? É bem interessante, é bem importante isso. Outro ponto, além dessas questões, né, de orientação de prova, como é que a gente deve se portar diante dos enunciados, que eu queria frisar, é que, claro, eu tenho uma dificuldade, e às vezes todo aluno chega para mim e fala assim, professor Mariano, o que é importante estudar? Acho que na cabeça de todo professor ele vai dizer, bom, você tem que estudar tudo, né? Porque assim, a gente considera tudo importante, mas a gente sabe o que é que o aluno quer quando ele pergunta isso, né? E a gente só pode dar respostas mediante, eu gosto muito de falar, mediante métodos empíricos, ou seja, histórico de prova. Então, eu costumo separar o Enem por blocos de cada 3 anos. A cada 3 anos, o Enem ele vai ter uma mudança de perspectiva na abordagem dos assuntos. E eu costumo dizer, olha, lá no primeiro bloco do Enem teve um tema que era bem transversal, que é o tema da democracia e da cidadania. Depois o Enem ele se tornou um pouco até mais conteudista, mais abstrato nas questões em um outro momento dele. E eu acho que ele está voltando nessa questão agora, com mais uma vez focado nessa ideia da democracia e da cidadania, porque são conceitos transversais, eles conseguem até promover uma certa interdisciplinaridade, né? Ele pega ali praticamente todas as matérias, todos os componentes curriculares das ciências humanas, né? Então, essas são 2 palavras-chave que eu apostaria para esse ano. Por quê? Pegando as minhas áreas em específico, né? História, sociologia e filosofia. Democracia é uma palavra, por exemplo, que se torna um conceito importante da ciência política, que ele vai conseguir relacionar assuntos ligados à história antiga, por exemplo, como a Grécia Antiga, lá em Atenas, que consegue estabelecer uma relação com a contemporaneidade. Acho que o Enem ele gosta muito de prezar por temas que permita com que o aluno estabeleça relações. Inclusive, se a gente observar lá na descrição das próprias competências das ciências humanas, várias vezes ele usa esse raciocínio, né, da compreensão das relações entre, por exemplo, passado e presente, entre tempo e espaço, entre homem e natureza. Então, uma das palavras-chave para o Enem é o aluno conseguir estabelecer relação. Eu penso muito nessa coisa da democracia e da cidadania, que na nossa cabeça já é uma coisa extremamente importante, porque, em primeiro lugar, preciso lembrar, o Enem, apesar de ser uma prova de conteúdo e ter uma questão técnica, ela é uma política pública. Então, o Enem, ele tem essa coisa da cidadania e da democracia sempre muito presente nas suas questões. Me lembro inclusive, de questões envolvendo o movimento pelas diretas já, o movimento dos caras pintadas, né? Que remetem bastante a esse debate e a essa reflexão, né? Com certeza. Eu recordo de questões recentes que o Enem tem abordado, fazendo uma ponte entre a política no mundo antigo grego, a política num segundo momento ali pós-Idade Média, trazendo para a contemporaneidade. Quando ele sai daqui desse pós-Idade Média, ali, da Idade Moderna para a contemporaneidade, a história chega muito próximo da sociologia e da filosofia, que também entram em campo para discutir essa questão. Eu gosto de fazer muito alertas conceituais para os alunos, né? Assim, prestem atenção que às vezes tem conceitos políticos que são muito próximos da nossa realidade hoje, que a gente tende a igualá-los, a torná-los semelhantes, mas eles são tecnicamente diferentes. Uma coisa disso é democracia e cidadania. Democracia e cidadania são coisas que são diferentes também, você precisa estar atento a isso na prova, principalmente quando você vai discutir a particularidade desses conceitos em alguns contextos. Eu costumo sempre dizer para o aluno assim, olha, você sempre pensa que palavras como república, democracia e cidadania, elas sempre andam juntas lado a lado. Hoje em dia isso é uma tendência ética, mas nem sempre foi assim. É preciso lembrar que república é um sistema político, democracia é uma forma de governo e cidadania é uma questão de direito de participação política. Então, você entende como essas coisas elas se correlacionam, né? E qual é o lugar de cada uma delas, né? Ali no seu conhecimento sobre as ciências humanas, você consegue desvendar muitas questões, né? Por exemplo, uma coisa muito fácil que todo aluno aprende é que todo habitante de uma cidade do mundo grego antigo, né, que é o espaço onde a democracia floresce, é um habitante que é considerado um cidadão de acordo com as regras e normas daquele lugar. Mas nem todo exercício de cidadania é democrático.
Outra coisa que eu gosto muito de frisar é que nós já tivemos muitos sistemas republicanos ao longo da história, mas nem todos esses sistemas republicanos foram democráticos. O Brasil mesmo teve um sistema republicano autoritário, antidemocrático, de 64 a 85. Então, o aluno tem que entender bem qual o lugar desses conceitos na história. Então, a filosofia entra, a sociologia entra, né? E a história é meio que o pano de fundo dessas questões. Aí, aproveitando o gancho, eu diria mais para o nosso aluno, disse, olha, uma questão que também o Enem gosta de trazer atrelado ao tema da cidadania é a questão do voto no Brasil. Fiquem atentos a isso, isso é quase corriqueiro na prova. O Brasil é um país, nós temos uma história que marcada por 7 constituições, de 1824 até a última de 1988, e cada uma delas apresenta um modelo de participação política. E a questão do voto no Brasil é bastante importante. E eu estou falando isso não só porque esse ano é um ano de processo eleitoral no Brasil, porque acho que o Enem nem segue muito essas tendências. É uma questão de que essa é uma das grandes pautas levantadas pelo Enem ano após ano. Eu acho que isso está voltando com força. Então, ficar atento a esses temas transversais da política, né, ligados à democracia e à cidadania no Brasil. Aproveitando, eu vou voltar só um pouquinho para a esfera internacional e 3 países assim que chamam a atenção com relação a essa dinâmica de como a política se desenvolveu e caminhou para sistemas ditatoriais. Normalmente lembro aos alunos o caso da Turquia, com o Erdogan, que é eleito democraticamente, muda as regras constitucionais e institucionais e acaba vem se perpetuando no poder. O outro caso, talvez o mais importante do momento, seja o da Rússia, onde Vladimir Putin também chega eleito democraticamente, muda as regras do jogo, com um jogo em andamento, se perpetua, e o próprio Nicolás Maduro, herdeiro político do Hugo Chávez, na Venezuela, que também inicia democraticamente, embora ele tenha tentado um golpe antes, né, mas ele é eleito democraticamente e deixa o Maduro como seu herdeiro político, ele que era um sindicalista. Então, esses 3 casos eu acho que na atualidade remetem a um olhar, acabam que são temas mais comuns nos noticiários, né, nas próprias discussões em sala de aula. Então a gente acaba usando esses temas mais conhecidos para trazer os conceitos para os alunos e gerar os debates e as reflexões. Perfeito, você me lembrou agora, é muito comum um aluno chegar para a gente, né, e fazer perguntas. Eu considero perguntas muito boas que abrem uma janela imensa para a gente explorar. Assim, mas falando sobre alguma ditadura do passado, por exemplo, a ditadura alemã nazista, nazifascista lá nos anos 30 e tal, anos 40, eu não sou mais assim, os membros do partido nazista foram eleitos. Então, mesmo eles tendo sido eleitos, é correto dizer que foram ditaduras? As pessoas dizem, não, mas a democracia ela é um valor que pode ser muito facilmente escamoteado dentro de uma forma de governar. Não é porque alguém, como o próprio Cláudio falou aqui, chega ao cargo através de eleições, não quer dizer que aquele governo será democrático porque ele começou através de uma das faces da democracia, né, que é a escolha dos cidadãos, né, em assembleia, que são os nossos processos eleitorais. Então, é um tema realmente muito, muito interessante. Só um detalhe, dentro do curso a gente acaba trazendo muito a dinâmica da atualidade, das atualidades, e a semana passada mesmo, antes da gente começar a nossa revisão, eu trouxe o caso da primeira-ministra da Itália, acabou de vencer a disputa, e ela é declaradamente uma neofascista, admiradora declarada do Benito Mussolini, e aí, claro, abriu também para uma discussão, para uma reflexão. Então, realmente, essas perguntas elas são muito ricas para o desenvolvimento da aula, como eu falei, do ponto de vista conceitual e também para esclarecer o aluno com relação à dinâmica desses espaços. É aquela questão, assim, sintetizando, né, amarrando esses pontos que a gente falou, é a questão do aluno também tá ligado, além de todas essas questões que nós falamos aqui no início, aos conceitos, né? Os conceitos, eles são muito importantes para você a encontrar uma resposta do Enem. Inclusive, assim, conceito não é só uma palavra à toa, um conceito é uma palavra-chave que desbloqueia, na verdade uma chave que desbloqueia um conhecimento sobre algo. E o aluno que está fazendo as questões dos últimos Enem, vários deles já falaram para mim, deve ter percebido o seguinte, o Enem ele mudou até na sua forma, né, de escrita das questões. Ele tem enunciados mais substanciais e as alternativas de A até E, elas estão mais curtinhas na prova de humanas, né? Pelo menos isso tem sido a realidade dos 2 últimos exames. E saber dos conceitos numa situação dessa é ainda uma ferramenta mais poderosa. Porque como não tem muito espaço para a alternativa desdobrar uma explicação sobre algo,
o conceito se torna central para você marcar a alternativa correta, né? Então essa é uma outra questão a qual você deve estar sempre atento aí para essa prova do dia 13. Eu fiz eu me permiti aqui, Mariano, trazer algumas estatísticas da prova de geografia, que eu acho que da parte de geografia, né? É o vício da época do vestibular, da nossa parte de geografia, com relação a percentuais da prova, né? É muito comum, como você falou, o aluno diz, o que cai mais, tal. E aí, pessoal, bem à frente das outras temáticas, entre as questões ambientais. Para vocês terem uma ideia, ao longo da história do Enem, 12,3% das questões envolvem questões ambientais. É um tema riquíssimo, é um tema que a geografia abraça realmente, é um tema que dá margem para se discutir urbanização, questão agrária, industrialização, história dos próprios movimentos ambientais, relações geopolíticas internacionais, pensar, por exemplo, a forma como os Estados Unidos desenvolveu as assinaturas dos tratados, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, acaba dando muitas possibilidades de entendimento de como os Estados Unidos se relacionam com o resto do mundo de forma muito unilateral, sem levar em conta um debate, sem levar em conta uma governança global, além de questões geopolíticas também, claro, né? A guerra do Iraque, por exemplo, marca a história como um momento em que os Estados Unidos dá as costas para o mundo e decide sozinho, mesmo quando o Conselho de Segurança da ONU veta a invasão do Iraque. Ainda na questão ambiental, Mariano e alunos, uma coisa que chama bastante atenção é que se antigamente se desenvolvia muito aquelas questões clássicas, até da minha época de estudante mesmo, tipo ilha de calor, efeito estufa, buraco na camada de ozônio, inversão térmica, esses assuntos são legais, eles podem ainda ser cobrados e eles são cobrados, mas os temas eles são muito mais voltados para as nossas relações ambientais, para as nossas vivências urbanas. Exemplo, a forma como a cidade se desenvolve e se expande morro acima, né? O caso clássico do Rio de Janeiro, estava falando sobre isso ontem na nossa revisão, o desmatamento, a ocupação das encostas, aí você relaciona a questão ambiental com o próprio plano diretor, aspectos jurídicos, período de chuva, acaba ocorrendo os escorregamentos de terra, mortes, danos materiais, impactos ambientais, como por exemplo diretamente na questão dos rios, no momento em que nós desmatamos a mata ciliar para que a cidade possa se expandir, e aí isso gera um processo de assoreamento sobre os rios. Perceba que, mais uma vez, né, a gente bater na tecla, entra a base conceitual, mas é muito da nossa vivência, da nossa capacidade de entender a nossa dinâmica ambiental. Quando a gente fala em meio ambiente, os alunos normalmente associam muito a aspectos naturais, biomas, mas o meio ambiente é um meio ambiente urbano também. Esse é o ambiente que nós vivemos e é esse que nós precisamos entender, por exemplo, a questão do saneamento básico, né? Como o esgotamento sanitário se desenvolveu ao longo da nossa história, de forma pífia, eu diria até ridícula, de como as próprias leis não conseguiram desenvolver de forma mais ativa essa dinâmica, no sentido de até aumentar a nossa expectativa de vida. Então, se a coleta de lixo ela funciona relativamente bem, o esgotamento sanitário já não funciona tanto. Lembrando que o saneamento básico é um tema que envolve a questão ambiental, mas envolve diretamente a questão humana, expectativa de vida, IDH. Então você tem 4 tipos de investimento: drenagem da água da chuva, esgotamento sanitário, coleta de lixo, fornecimento de água potável. Entender essas 4 ideias, não simplesmente conceitos, ideias, é essencial para você navegar tranquilamente na questão ambiental. E mais uma, Mariano, é você entender o conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Não é simplesmente você pensar a preservação ambiental acima de tudo, não, de forma alguma. É você pensar a preservação ambiental, o desenvolvimento social e o crescimento econômico juntos. É um equilíbrio, é uma equalização. Perfeito. E não só para a geração atual, né? Sempre pensando nas gerações futuras. A própria Constituição enfatiza isso quando ela debate a questão ambiental. Então, assim, é um tema muito bacana que você com certeza vai se deparar em prova. Só pegando esse gancho, Flávio, queria só recordar aos alunos que um dos caminhos legais para a filosofia em especial
A história não cola tanto no assunto de meio ambiente, no tema de meio ambiente, mas a filosofia gosta de colar mais, porque quando a filosofia está presente em torno das questões ambientais, ela ressalta uma das suas áreas clássicas de estudo, que é a ética, né? Então, ela traz esse conceito de ética que é universal, que é fundado na antiguidade, né? Mas que ainda baliza as práticas humanas hoje com relação ao seu próprio meio. Então, ela gosta de pensar muito. Isso é uma outra dica importante, né? A gente pensar essa relação entre as disciplinas, assim. Sim, com certeza. Eu trouxe aqui também uma orientação com relação a como a geopolítica, se você pegar as classificações de questões em termos estatísticos, a geopolítica talvez nem apareça para você. Mas por que isso? Porque ela vai estar dividida. Vou dar um exemplo. Oriente Médio especificamente, ao longo dessa história do Enem, foi cobrado em 4,6% das questões. Em compensação, quando você analisa que ordem mundial e conflitos representa mais 3,1%. Relações internacionais, mais 6,2%. Então, potencialmente, geopolítica dá margem para a maior parte das questões, de fato, ao longo da história. E aí, realmente, não seria questão ambiental. Seria a parte de conflitos e sempre também fazendo essa tabelinha com a história. Com certeza. Século XX, que é um século que nós estamos sentindo falta nas últimas provas. Concordo. Né? A gente sempre espera, vou esperar. A gente fica na expectativa que venha, né? Que venha. Agora, que apareça. Pois é, mas assim, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, são temas muito ricos no contexto das nossas matérias. E onde a geografia e a história mais, né, colam ali, né? Ficam perfeito. Juntas, né? Uma com a outra. É verdade. Eu tô apostando que vem nessa prova. Eu tô falando isso para os alunos, faz 2 anos, eu acho, que tá um pouco ausente, né? Exato. Eu acho que nessa prova vai voltar esses temas. Fosse nossa vontade, né? Elaborar as provas, é um banco de dados imenso, né? Com certeza. É uma linha também que é comum, pegando esse gancho da geopolítica, é a análise da nova ordem mundial. Então, essa transição da antiga ordem, porque você poderia dizer assim, realmente, Claudinho, Claudinho, porque o pessoal me chama de Claudinho, viu, também? Realmente, professor, século XX talvez não esteja sendo tão tratado, mas a nova ordem mundial, sim, perfeito. E quando a gente traz para a nova ordem mundial, a gente tem que puxar muito para análise sobre a globalização, não tem como fugir. Né? Então, a antiga ordem bipolar, contexto da Guerra Fria, fica para trás e um momento hegemônico dos Estados Unidos e do capitalismo acaba surgindo. Hoje, claro, com a maior divisão de poder, a China sendo um grande partícipe da dinâmica econômica capitalista. Mas ainda assim, os Estados Unidos como um país que a gente precisa estar muito de olho. Só para fechar minha participação, entender que a China é o nosso grande parceiro econômico, supera os Estados Unidos. O Brasil depende da pauta de importações da China com relação aos nossos produtos. Então, é um país candidato também forte a ter muitas questões sempre a serem cobradas. Sem dúvida. E na forma como esse país se relaciona com o Brasil. Sem dúvidas. Eu acho que, no geral, né, a nossa missão aqui nesse mini aulão, aqui nessa campanha do Ciências com a Jovem Pan, foi trazer para vocês um panorama da prova, como vocês devem se comportar, né, diante do desafio que essa prova traz e trazer para vocês um pouco das nossas apostas temáticas, né, baseada na nossa experiência em sala de aula, já acompanhando aí várias turmas e algumas gerações de alunos na sala de aula passando pela prova do Enem, né? Então, fique atento, espero que todos vocês tenham aí pego bastante informação, né? Aqui desse nosso bate-papo muito produtivo com o Cláudio, e a gente se vê aí em breve, lembrando que agora o Enem tá para fazer aí um novo formato a partir de 2024, né? E que as ciências humanas vai ganhar um novo lugar e muito provavelmente, caso esse modelo seja cumprido, ela vem ainda mais forte com 2 fases agora, e com certeza eu, professor Cláudio Custódio, vamos estar aqui fazendo o trabalho aí ano após ano para melhor formar vocês. Conte conosco. Isso aí, obrigado. Obrigado, pessoal. CYW 292, Jovem Pan Natal FM 89,9. Emissora afiliada à Rede Jovem Pan Sat, uma emissora do Grupo Dial Natal.